lembra que eu falei aqui agora mesmo? A gente não pode jogar fora a água com a criança junto. Então, ele não vai falar assim, não, essa psicologia... Não, ele vai estudar aquilo ali, para ele poder fazer a psicologia histórico-cultural, criar. Então, toda a psicologia do Vygotsky está fundamentada na crítica a essas duas vertentes. Uma idealista, né? E a outra, a reflexologia, que vai numa perspectiva do estudo comportamental. Ele faz a crítica a essas duas linhas da psicologia e a partir dessa crítica ele vai, aí nos últimos 10 anos de vida, ele vai construindo, né, esse seu edifício teórico, que é isso que nós vamos conversar aqui um pouco. Tem um texto clássico dele que ele apresenta nesse congresso que chama Crítica Histórica à Crise na Psicologia. Então ele fala que a psicologia estava em crise porque ela não era científica. Então ele faz, por exemplo, uma crítica ao idealismo. Por exemplo, ele faz uma crítica contundente ao Freud, porque o Freud tem uma perspectiva ainda, por um lado, inatista e por outro lado, idealista. Muitas vezes eu dou esses cursos e as pessoas falam assim, não, mas o Freud não é inatista. Mesmo nas últimas obras dele, por exemplo, quando ele fala sobre o mal-estar na civilização, que ele já está num processo menos inatista, aí eu fui lá no livro, numa dessas traduções melhores aí, e contei 26 vezes ele falou inato. Está lá contado e anotado. Eu fiz isso porque eu tinha a intenção de fazer um estudo, até hoje ainda tem, sobre o Freud. Então, Totem e Tabu, as obras posteriores. Então, o Freud, ele parte do princípio de que o inconsciente se cria separadamente, né? E o Vygotsky vai dizer que isso é uma balela. Essa balela não é exagero meu, não. Ele vai ironizar o Freud. O inconsciente é parte da vida real. Não há essa separação. Essa separação, ela mantém uma base idealista que separa o mundo, né, espiritual, o mundo das ideias, do mundo da realidade. E isso interessa a uma forma dominante, porque inibe a possibilidade da compreensão do real. E aí ele constrói a sua psicologia a partir, então, da crítica a essas duas psicologias. As primeiras obras dele, como eu falei, que ele fala sobre o Shakespeare, né? O primeiro trabalho do Hamlet, do Shakespeare, eu tenho todos esses livros aí, em lugar está ali. Depois eu vou mostrar para vocês, se vocês quiserem dar uma olhada aqui. Depois ele vai escrever Psicologia da Arte, ainda nesse início aí. Ele não tinha ainda uma definição muito precisa da sua epistemologia, da sua referência teórica, né? Nesse meio de caminho é que ele vai amadurecendo esse processo, mas ele já tinha grandes acertos, grandes riquezas que surgiram lá na obra da juventude. Depois tem uma obra que na realidade ela é uma junção de várias, que no Brasil está traduzido como Psicologia Pedagógica, que também ainda ele não avançou ainda lá na psicologia, ele está mais na educação. Então ele fala sobre uma coisa, sobre outra, todas são boas, mas quando ele fica mais maduro, não, ele vai pegar um tema stricto sensu, vai fazer uma pesquisa radical naquilo, fica anos estudando aquilo, né? Aí depois ele vai fazer esse texto da crítica histórica na crise da psicologia. Ele tem muitos textos que tratam sobre aquilo que hoje nós chamamos de educação especial, que na época tinha um outro nome. Mas ele tem muitos textos, ele escreveu muito sobre isso, ele assessorava vários organismos, né, que trabalhavam, institutos que trabalhavam com portadores de deficiência, que tinham outros nomes lá no mundo inteiro na época, né? Então ele tem vários textos esparsos, pouquíssimos publicados em português. Uma pena, mas tem em espanhol, que dá para ler, né? Qualquer brasileiro consegue ler espanhol. Na 30ª página já está lendo. Não tem, é só pegar. Na 30ª página está lendo já. Quem aprende, né? O espanhol é fácil. Funcionário, dá para achar as palavras mais difíceis. E aí depois tem algumas obras, ele escreve uma obra que é a criança, a imaginação e a criatividade. Então ele fala sobre a criatividade e a imaginação na infância, que para nós é muito importante. Porque existe um mito, eu não vou falar sobre isso, a Vera vai falar sobre isso na quarta-feira. Existe um mito de que a criatividade se produz
uma liberdade absoluta. Vygotsky vai falar não. Uma criança abandonada, ele usa esse conceito, abandonada a si mesma, não será uma criança que vai desenvolver o seu potencial criativo. Ela precisa, para ser criativa, o adulto é mais criativo que a criança, porque a criação dela, ela não é sociabilizada, ela não tem uma relação, ela não tem uma criação, a criatividade dela é para ela mesma. E a criatividade que ele fala é uma criatividade nas relações do mundo. Então, quanto mais referências tem essa criança, mais essa criança cria, mais essa criança é criativa, mais essa criança vai se desenvolver. Olha que isso eu trabalhei isso amanhã, depois a Vera vai continuar. Isso é fundamental para a gente entender a educação. Ele faz a crítica ao Piaget, amanhã eu vou falar, ele escreve 80 páginas criticando o Piaget. Ele detona com a prática o método e o fundamento do Piaget. Então, as pessoas que falam que Vygotsky e Piaget é a mesma coisa, são pessoas de má fé. Não, geralmente reproduz coisas que não sabem, né? Reproduz coisas que não sabem. Isso eu vou ter que falar. Peraí, só um pouco. Eu vou mostrar para vocês aqui, para vocês verem esse exemplo, né? Que eu acho importante saber como a obra do Vygotsky chegou no Brasil. Vou mostrar só um exemplo, vocês vão entender o que eu estou falando, né? Olha, esse aqui é a obra que chegou no Brasil, eu acho que lá nos 80 essa obra chegou aqui, já nos 80, mas ela rodou o mundo inteiro. O Luria, que era colaborador do Instituto de Psicologia com o Vygotsky, vai para um congresso na Inglaterra e leva os manuscritos, leva os originais. E aí ela é publicada primeiramente na Inglaterra, depois nos Estados Unidos, mas ela é publicada no tempo da Guerra Fria. O Vygotsky era marxista, ele usava conceitos do materialismo histórico dialético, que não eram aceitos no mundo ocidental. Então o que eles fazem? Eles recortam a obra todinha. Então é que essa obra aqui de 160 páginas, na realidade é essa aqui, que tem quase 500 páginas. Essa é a original. Traduzido do russo diretamente para o português, pelo Bezerra, que é um professor de russo respeitadíssimo da USP, ou seja, no mínimo é uma obra que vale a pena ser vista. Agora, a construção aqui, a construção do pensamento, a construção é a pegadinha da Martins Fontes, né? Porque não tinha essa construção, era só pensamento de linguagem, mas a construção iria atrair os construtivistas para comprar essa obra que é bem mais cara que aquela, né? Essa outra obra aqui, olha, Formação Social da Mente, ela também, primeiro que não existe essa obra assim, ela era uma coletânea, tudo bem, coletâneas vale a pena, né? Mas ela também foi assim, extirpada da sua essência. Inclusive os organizadores da obra dos Estados Unidos aqui, que eu agora esqueci o nome deles, eles vão dizer isso, mas olha, nós modificamos, ou seja, isso aqui não é Vygotsky, isso aqui não é Vygotsky, mas é o que chega primeiro no Brasil. E chegam algumas outras assim, pedaços. As duas obras inteiras que chegaram foram essas, e foram lidas por alguns autores estudiosos brasileiros, e que replicaram e criaram seus livros também, né? São vários, a Marta Coll, a Teresa Cristina, a Rego Freitas, a Ana Smolka, são muitos, né? Pegam essas obras e reproduzem, e é o que nos chega lá nos 80 e nos 90. Então chega até nós uma obra do Vygotsky que realmente não é uma obra do Vygotsky. E tem um jeito fácil de você compreender, é pela tradução do nome. Aqui, por exemplo, está Vygotsky com Y e Y, certo? Nas obras traduzidas posteriormente pela própria Martins Fontes, inclusive ela não está republicando, não sei o que está acontecendo. Tem livros que sumiram já há 8 anos e não republicou. E aí eles usam então as publicações feitas a partir dos 2000, depois de uma crítica severa feita pelo professor Newton Duarte e por vários outros pensadores a essa acho que é um equívoco, né, histórico, né? E aí o Vygotsky é escrito com I e I. Então quando vocês verem Vygotsky com I e I, é porque são tradições mais contemporâneas, já mais trabalhadas pela Martins Fontes, né? E existe da psicologia pedagógica, tem uma publicação da Artilete que é muito boa, tem uma introdução muito boa, ela é mais elaborada, né? Vou mostrar alguns outros aqui para você. Olha, esse aqui
ao desenvolvimento psicológico na infância, trabalhando especificamente com crianças, né? Esse é o do Hamlet, que eu tinha te falado, né? O trabalho que ele fez um sobre Hamlet e outro sobre Shakespeare, especificamente sobre Hamlet. Essa obra aqui, que tem uma tradução antiga e não foi republicada, que ele fez junto com o Luria. Então, a história do comportamento, o macaco, o primitivo e a criança. Eu vou falar bastante dela. Ela tem alguns problemas sérios de tradução, mas a gente consegue filtrar esses problemas. Enfim, Teoria e Método de Vygotsky em Psicologia, tem várias obras falando sobre teoria da psicologia, inclusive a crítica histórica da psicologia, né? Tem esses livros aqui que são as obras completas em espanhol, que está escrito com Y e I, as obras escorridas em espanhol, né? E que tem muitos trabalhos magníficos que até hoje não foram traduzidos para o português. Eu não sei o que aconteceu com o Martins Pontes, porque eu acho que ela pegou o direito e alguma coisa aconteceu, porque ela parou de fazer as traduções de várias, por exemplo, Funções Psicológicas Superiores, que tem um texto, eu acho que no tomo 6, no tomo 5, que é um texto magnífico, maravilhoso, e não tem tradução em português. Mal ou bem assim, tá, em espanhol tá, mas atrapalha quando não tem, né? Enfim, essas obras ficarão aqui, aí eu vou mostrando mais para vocês, né? E só para a gente entender o construto teórico que ele foi elaborando durante a sua vida. Então essa obra se perdeu, foi embora, não foi publicada na União Soviética, né? Salvo no início, algumas das suas obras. Pensamento e Linguagem não foi publicado, que é a obra principal. Cadê? A obra principal não foi publicada, foi a última obra. Ele terminou de fazer a obra já debilitado, os alunos escutavam e escreviam para ele, né? Por que essa obra não foi publicada? Porque ali a União Soviética, que teve aquela revolução linda, popular, né? O povo na rua, parece que tinha duas histórias, né? E aí, de repente, quando o Stalin entra no poder, ele inverte essa situação, e o que era para ser o poder do povo virou o poder contra o povo, né, dentro da União Soviética. Então, os processos de Moscou, eles foram investigados, o Luria, o Vygotsky foi investigado, eles foram inquiridos lá, e as suas obras não foram publicadas. Na realidade, ele virou um maldito lá, né, não podia ser publicado. Por quê? Porque a obra dele, ela não servia àquele modelo autoritário, dominador do Stalin, do stalinismo, né? Não servia aquilo lá. Ela foi ser publicada no mundo ocidental. Ela foi ser valorizada no mundo ocidental primeiro. Depois ela volta para lá. Hoje ela é reconhecida no mundo inteiro. Então, só para a gente entender um pouquinho quem foi, né, o Vygotsky, eu fiz essa pequena reflexão aqui com vocês, mas na realidade eu vou trabalhar hoje o conceito de historicidade, que parece uma coisa simples. Eu posso falar isso para vocês em 10 minutos. Só que, como nós estamos imersos numa outra forma de entender o mundo, o conceito, nós perdemos a possibilidade de compreender que esse conceito de historicidade, ele não está ligado à aula de história, à disciplina histórica. A historicidade é a humanidade. Então, como se dá o psiquismo? Por que chama psicologia histórico-cultural, né? Teoria histórico-cultural. Porque essa forma de entendimento é totalmente diferente daquilo que nós estamos acostumados. E aí, justamente, o ponto central da obra de Vygotsky. Claro, ele usou tudo isso para conseguir construir essa perspectiva científica da psicologia. Ele precisou dizer que todas aquelas outras formas de psicologia eram equivocadas, que a psicologia mesmo, ou seja, o estudo do psiquismo e do desenvolvimento psíquico, porque a gente pensa em psicologia, a gente pensa um aspecto patológico, né? Para fazer terapia. Tá, esse é um lado da psicologia, mas a psicologia é outra coisa. É o desenvolvimento, é o estudo, a ciência, o estudo do desenvolvimento do psiquismo. Então é muito mais amplo. E deveria estar muito mais focado na psicologia do desenvolvimento, da aprendizagem, na psicologia social, do que na psicologia curativa. Você deixa a sociedade inteira adoecer, depois você trata ela e cobra caro para tratar, é mais ou menos isso, né? Então,
O conceito de historicidade, ele vai revolucionar a psicologia. Esse é o conceito principal. Só que sozinho ele não dá conta de resolver o fundamento teórico, filosófico do Vygotsky. Então é preciso entender o conceito de historicidade, totalidade, materialismo e dialética. Eu vou trabalhar basicamente esses conceitos, de hoje até o final, né? Mas vou começar com a historicidade, que nós julgamos aqui o mais importante. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. O psiquismo, né? Se você for ver a obra de Kant, ele faz várias críticas ao Kant. Na obra de Kant, lá na Crítica do Juízo, quando o Kant fala do belo, da arte, da estética, eu conheço mais que eu dei aula de estética há muitos anos, que eu conheço esse filósofo mais pela estética. Ele vai dizer que o grande artista, ele é um gênio inato, ele já nasce com aquela genialidade, né? Mas ele vai dizer isso de uma forma camuflada. Ele vai dizer que existe algo a priori. O que é o apriorismo? O apriorismo é algo que existe antes, a priori. Então, o ser no mundo é o ser no mundo, mas a priori existe nele uma outra coisa que vai lhe dar a condição para ele ser um gênio ou para ele ser um bandido. O apriorismo kantiano abre essas possibilidades. O Freud ali na sequência, ele vai trabalhar, quando ele trabalha o mal-estar da civilização, ele vai dizer que a civilização causa um grande mal-estar no ser humano, que ele precisa obedecer padrões. A gente está aqui com roupa, né? Vocês estão aí escutando, desconfortáveis, né? Porque o sentido do humano ali é o prazer. O sentido do humano é o prazer. E o prazer, não qualquer prazer, mas muito ligado à sensualidade e à sexualidade. Muito ligado Então o nosso consciente está muito ligado a esse prazer, a sensualidade e a sexualidade. Ele vai dizer, não, o ser humano não nasce a priori dentro de si. Ele não nasce do inconsciente, como umas formas delirantes que vão nascer. O ser humano é fruto do desenvolvimento histórico da humanidade. Então, cada um de nós aqui é uma síntese de todo o desenvolvimento histórico humano. Então, quando nós sentimos da forma com que sentimos, seja o olfato, o cheiro, seja o tato, seja o olhar, os nossos sentidos são sentidos humanos porque foram apropriados da história da humanidade. Porque se eles não fossem assim apropriados, seriam sentidos animais. E ele vai fazer uma análise de que se nós não tivéssemos história, seríamos animais. E vai citar exemplos. Eu vou citar um exemplo que está naquele livro ali, né? do macaco e da criança. Uma criança que for educada desde bebê por um cachorro, ela não terá uma consciência humana. É impossível. Porque para ter consciência humana, ela precisa ter a linguagem. E a linguagem é uma construção da história humana. Então a linguagem carrega a lógica da realidade, a razão, e carrega também a emoção. Carrega o objetivo e o subjetivo. Carrega a razão e a sensibilidade. Então a forma que nós temos de sentir o mundo humano só é humano porque nós recebemos da humanidade. Há uns poucos anos atrás, na Índia, teve um caso de duas meninas que houve lá uma avalanche de gelo, morreu a família toda, elas estavam em casa e tinham cães lá, vários cães, muitos cães, matias. O povo do gelo tem muitos cães, os cães são necessários. Morreu todo mundo, sobrou essas duas bebês. E elas amamentaram nesses cães e ficaram isoladas. Existem muitas outras histórias nesse mesmo o Enigma de Casper House, tem o Mogli lá, a história do Mogli, tem muitas, ele cita outras lá. Mas enfim, essas crianças, quando foram encontradas, já tinham de 6 a 7 anos de idade. Elas, claro, não falavam nenhuma palavra. É impossível. É impossível. Um ser humano sozinho não cria cultura. A cultura, ela é da humanidade. Ela é histórica. Ela não se cria dentro do corpo como se fosse uma planta. Porque não é uma planta, porque somos humanos. Então essas crianças grunhiam
latiam, mordiam, ficavam bravos iguais os cães que as criaram, porque foi o que elas aprenderam ali. Elas aprenderam a ser como os cães. Por que elas não foram humanizadas? E por que nós fomos humanizados? Porque nós, desde que nascemos, estamos imersos numa cultura humana, falando palavras, tudo isso aqui é signo humano. Você pode andar tudo por aí, não tem nada mais do que natural da natureza. Foi tudo modificado. Aquela árvore que está ali fora foi plantada, todas. Nenhuma ficou aí da natureza. Talvez aqui próximo de Campo Grande quase não existe nada. Tudo aqui já é mata secundária, é mata terciária. Já foi arrancado, nasceu de novo. Então tudo que nós olhamos à nossa volta é linguagem. É conhecimento produzido pela história da humanidade. Então o que ele vai dizer? Que o psiquismo é histórico. Ele não nasce dentro do indivíduo, como nós acreditamos. Eu acreditei nisso até o dia que eu fui ler o Vygotsky, que fez uma revolução para mim. Eu falei, nossa, então eu não sou eu sozinho. A ideia que a gente tem é que se a gente estivesse sozinho em outro lugar, a gente seria o mesmo. Não, a gente não seria o mesmo. Porque o mesmo é o corpo, é a base. O corpo é aquilo que nos sustenta. Porém, o psiquismo não é o corpo. Ele está ancorado no corpo. Mas o psiquismo é o psiquismo. É o humano, é a humanidade. E a humanidade só é humana porque tem 70 mil anos, 700 mil anos. Existem objetos encontrados feitos por humanos de 700 mil anos atrás. Feito ali, alguém fez aquele objetozinho e largou. Já é um resquício de humanidade, né? Então essa humanidade ela vem se desenvolvendo, criando uma cultura. E principalmente na última obra que ele vai chegar nessa riqueza, que é o pensamento em linguagem. O que é o pensamento? Então o pensamento só é possível com a linguagem. Esse pensamento que nós conhecemos aqui. Senão é só o sentimento. Então pensar pressupõe signos. E esses signos, que pode ser a palavra, mas pode ser uma cor, pode ser uma imagem, pode ser um cheiro, são signos, né? Esses signos, eles têm uma interpretação. Nós só conseguimos entender esses signos porque eles foram criados muito antes e chegaram até nós. Eu posso ficar aqui 5 dias falando. Nenhuma palavra que eu falei será uma palavra inventada. Todas as palavras foram apropriadas da realidade histórica. Então, o Vygotsky, essa é a grande revolução do Vygotsky. Parece simples, só que a gente não consegue entender isso assim numa primeira pegada. É necessário ir se aprofundando. Na realidade, nós somos aos poucos negando as outras vertentes, principalmente a vertente idealista, que coloca no mundo das ideias, né, a percepção do real. E também uma vertente lá no caso dele, que fazia crítica ao Pavlov, né, que não conseguia compreender a força da historicidade na formação do pensamento. Então eles vão fazer várias pesquisas, ele com o Luria e a equipe dele. Tem uma pesquisa que eles fazem com populações de regiões da União Soviética, lá da Sibéria, com povos originários. E lá com esses povos originários, eles vão identificar uma grande quantidade de signos, que se pensava que eles tinham menos signos. Não, eles têm mais signos. E olha que a coisa importante. O Rony vai trabalhar isso melhor com vocês. Acontece que o signo não é aquela lâmpada ali. A lâmpada está ali, mas tem milhões de outros signos necessários para que a gente possa situar uma lâmpada num universo muito maior de signos. E às vezes essa situação ela é uma em relação à outra. O que o Vygotsky vai dizer é que existe uma hierarquia, uma generalização de conceitos. Então o ser humano, quanto mais se desenvolve na história da humanidade, mais produz uma cultura mais complexa. E por ser mais complexa essa cultura, existe uma verticalização muito maior. Então ele falou, nas nossas línguas contemporâneas, não são necessários tantos signos, mas é necessário que haja uma generalização, ou seja, uma hierarquia entre os signos. Então uma palavra que conforma outras. Por exemplo, o exemplo que ele dá num dos livros, acho que mais de um, mobília. Ele chega para uma criança e fala, o que é isso? É uma cadeira. O que é aquilo? É uma mesa. O que é aquilo? É um armário. O que são esses três juntos?
Aí ele fala, mobília. Então, mobília é uma palavra que conforma essas outras. Então, quando a gente pensa no conceito científico, a ciência, o pensamento científico, que é o pensamento escolar, que é o pensamento mais elevado, ou a arte mesmo, a gente costuma falar da arte como um pensamento mais complexo, né? Da sensibilidade, uma forma sensível mais elaborada, que é a arte, né? E como conseguir ter acesso a esse processo, a esse entendimento da arte. Não basta conhecer obra, obra. É preciso compreender uma em relação à outra, organizado, principalmente por onde se dá essa organização? Pela filosofia, coisa que o Vygotsky tinha um bom domínio. Ele usava vários pensadores para organizar a sua defesa do psiquismo histórico. Então ele estudava ele estudava o Baruch Spinoza, né? O Spinoza, dentre outras, ele tem uma obra que fala da ética, em que ele vai falar sobre a totalidade. E essa totalidade só é possível ser percebida, né, na abstração. Você não consegue ver a totalidade. A totalidade é uma abstração. Por isso ela é muito importante na escola. Então, que lá no senso comum não haja essa totalidade, tudo bem, não precisa mesmo. Ninguém precisa dela. Mas a ciência precisa. O pensamento filosófico precisa. Sair do senso comum e caminhar para a consciência filosófica significa se apropriar dessas categorias. O Baruch de Spinoza, nessa obra, ele vai falar sobre Deus. Só que ele vai falar sobre Deus como totalidade. Então Deus está em todas as coisas. Ele vai explicar isso de forma magnífica, né? Ele faz uma estrutura filosófica com início, meio e conclusão que é irrefutável, né? E vai influenciar o Vygotsky. Mas esse conceito de totalidade, ele não vai influenciar o Vygotsky lá só posterior diretamente no Spinoza. Ele vai influenciar o Hegel. O Hegel, ele usava esse conceito de totalidade, assim como também usava o conceito de historicidade, de dialética hegeliana, né? Mas ele era um idealista. O que significa que era, grosso modo, assim, né? Na Alemanha, naquele momento, significava o idealismo do Hegel, né? Ele tinha uma percepção de que o mundo seria conformado pelas ideias. As ideias vinham primeiro. Então ele tem uma obra, por exemplo, que chama A Filosofia do Direito, que ele vai fazer um estudo sobre o Estado. Porque não existia o Estado da forma que nós conhecemos hoje. No mundo medieval não existia Estado, existia a igreja, existiam os feudos, existia a nobreza. Estado não existia. Com a Revolução Francesa, um pouco antes, um pouco depois, o Estado começa a se organizar. O Hegel faz um estudo sobre esse Estado. O que amarra o Estado é o aparato jurídico. Então, a filosofia do direito do Hegel é a organização do Estado, que para o Hegel seria uma organização que ia dar conta de resolver todos os problemas sociais, já que agora o Estado ia ser o centro. Porém, essa é uma visão idealista dele. Ficava no mundo das ideias, no plano das ideias, que nunca aconteceu de fato, né? E o problema dos nossos povos nunca foram resolvidos, porque as relações não estão. O Estado, na realidade, ele é manipulado por outros interesses que estão fora do Estado. Então nós teremos que compreender esses interesses que estão fora do Estado. E aí o Vygotsky vai usar essa perspectiva da totalidade e como meio de compreensão da unidade, do gênero humano, né? O que significa isso? Que a história humana, ela tem um conjunto e que ela pode ser compreendida nesse conjunto histórico, como uma totalidade. Mas então o que é o ser individual? Esse ser, quando nasce, o mundo já está pronto. Então quando nasceu qualquer um de nós aqui, o mundo já estava absolutamente pronto e acabado. Só não estava acabado, né? Estava em curso. O Vygotsky fala que tudo tem que ser estudado em curso. Então esse em curso significa que está sendo sempre transformado. Quem transforma? As novas gerações. Então as novas gerações se apropriam daquilo que já existe para poder transformar intencionalmente, conscientemente a realidade. Se essas novas gerações não se apropriam,
dessas formas mais elaboradas da realidade, elas não têm instrumentos para serem sujeitos históricos, e passam a serem seres dominados. Então interessa para quem? Para um sistema de dominação que nós continuemos pensando que nós somos frutos apenas de nós mesmos, que estamos separados por uma muralha. Da China usa esse conceito que o Vygotsky usa, né? Do mundo que está aí fora. Não, todos nós estamos juntos. Na psicologia, quando a gente estuda a família, né? As relações familiares, então tem uma pessoa que tem algum problema específico, do ponto de vista de saúde mental, sempre é uma relação de familiaridade que se estabelece na relação ali. Então, uma totalidade familiar. A totalidade histórica significa o gênero humano. Esse conceito de gênero humano, que não vai dar para eu trabalhar de forma mais efetiva com vocês, mas lá nos exercícios vocês vão poder ler diretamente os autores que nós estamos enviando para vocês. O gênero humano, ele existe, só é possível ser apreendido como totalidade, então, totalidade histórica. Isso significa a concretude do real, concreto, né? E não apenas uma parte falseada da realidade, que é aquilo que se coloca para as pessoas. Então ele fala, a psicologia vem até hoje, né, falseando o que é realmente o psiquismo. Então o nosso sentimento está absolutamente ligado à nossa origem histórica. Nós somos síntese de todo um desenvolvimento histórico. Nós não estamos aqui separados, como se fosse um objeto, como se fosse uma coisa solta no ar. Nós fazemos parte dessa genericidade humana. Então a genericidade humana que já existe, e existe o ser singular, somos nós. Nós, como seres singulares, somos sujeitos históricos. E para que a gente possa se desenvolver, nós temos que desenvolver uma atividade. Nós nos apropriamos do mundo através dessa atividade. E quando nós agimos intencionalmente no mundo, ou mesmo sem intenção, nós transformamos essa genericidade. E ao transformar o mundo, transformamos e criamos o nosso próprio psiquismo. Ou seja, existe um mundo que já está pronto quando nascemos, mas para que nós consigamos nos apropriar dessa realidade, é preciso que nós sejamos sujeitos desse processo. Então a gente vai desenvolver uma atividade na realidade histórica, e a partir desse envolvimento nós vamos produzir a nossa própria consciência, que é a história. Então isso é fundamental que a gente aprenda. Quando a gente pensa assim, o ser histórico, eu vou dar alguns exemplos aqui da história. Imagina lá na Idade Média. Na Idade Média, os cavaleiros medievais, que eram dos feudos, que eram nobreza, que tinham títulos de nobreza, tinham chamado sangue azul, né? Eles eram grandes, fortes, comiam bem, eram guerreiros. Os homens eram treinados desde criança para serem guerreiros. Eles usavam armas, armaduras, lanças, facas, espadas, né, que os tornava super-homens, né? E eles dominavam a grande maioria da população, que eram os vassalos que viviam ali e os serviam, eram os servos. Então esses servos plantavam tudo ali à volta, em cada região, em cada tempo, mudando um pouco, mas em geral, esses servos trabalhavam para esses senhores. Esses servos viam seus filhos nascerem todos os anos, e a grande maioria ia morrendo, né? Naquele História da Vida Privada, existem várias citações de momentos ali da Idade Média, em que a média de vida, 1 ano de idade, era para cada 20 nascidos, só um chegava a 1 ano de idade, né? Junto a esses servos que ficavam ali servindo, né, aos nobres. Então os nobres eram seres superiores e os servos eram seres inferiores. Assim se acreditava. E como não acreditar? Aqueles homens imensos, grandes, inteligentes, que estudavam, né, que tinham domínio, né, de conhecimento, de arma, de guerra, era muito difícil conseguir que o servo conseguisse alguma coisa contra aqueles cavaleiros ali. Mas aquilo foi se desenvolvendo até que ruiu essa forma de sociedade. Quando que ruiu? Quando se criou os burgos na Europa e a Inquisição
precisava que descessem hordas desses cavaleiros armados. Eles desciam para saquear o Oriente Médio, o Norte da África, as regiões muçulmanas. Eles desciam para saquear essas regiões, em nome de Deus. Mas na realidade era o saque. Sem o saque eles não iriam. Eles iam porque eles iam enriquecer lá. Eles eram melhor armados. Eles entravam, botavam fogo, matavam todo mundo em nome de Deus, roubavam toda a riqueza desse povo e traziam de volta. Essa foi a realidade, né? São Francisco, por exemplo, foi para um lugar desse achando que estava fazendo uma coisa ligada a Deus, a sua religiosidade, e aí ficou enlouquecido com o que ele viu, né? Que foi só pura perversidade. Só que para descer, imagina descer um grupo de cavaleiros da Suécia até lá no Oriente Médio. Eles iam atravessar a Europa inteira, mesmo da Alemanha, da Dinamarca, da Finlândia. Eles iam atravessar a Europa inteira, mesmo da Inglaterra, atravessar um pedacinho de mar. E aí esse lugar que eles atravessavam, precisava ter víveres, ter comida, ter sapato, armas, né? Coisas para sobrevivência. Então criou-se aí um comércio e uma manufatura. E aí surgiram os burgos. O início dos burgos foi assim, porque era um ponto de comércio das cruzadas. Ou seja, as cruzadas, na realidade, não serviram para expandir o mundo católico, é verdade, né? Mas também eles iam e voltavam. Mas serviu muito mais para ocasionar essa transformação histórica, que surgiu uma nova classe, que era a classe de pessoa. O pai de São Francisco mesmo era um comerciante rico, que não era nobre. Produzia tecidos, comercializava tecidos e era rico, né? E ali na Itália. E não era nobre. Mas então já surge um novo poder, que é o poder da economia, do comércio, que não era nem a nobreza, nem a igreja e nem os vassalos que serviam à nobreza. Surge então uma nova classe. Então é importante que a gente entenda que naquele momento todos acreditavam, né, piamente, que realmente aquelas pessoas tinham sangue azul e eram seres superiores. Só que não é assim. Hoje nós sabemos que não era. Mas dentro do nosso próprio tempo histórico é difícil. Assim como hoje, eu dizer que a nossa consciência é uma consciência histórica e ela não nasceu dentro de si mesma, é um complicante. Principalmente quando você tem na educação uma série de autores que trabalham justamente na contramão desse processo. Mas é justamente esse ponto fundamental na obra do Vygotsky que vai nos dar a condição para que a gente veja o mundo a partir de um outro ponto de vista, a partir do ponto de vista histórico mesmo, e que a gente consiga perceber o desenvolvimento do aluno, que é o nosso aluno que nós damos aula para ele, o desenvolvimento dele a partir de uma outra referência, e também a nossa posição na sociedade como professores, uma outra intencionalidade teleológica, social. Nós temos uma outra perspectiva de mundo, né? Qual que é a nossa perspectiva de mundo hoje como professores? Em geral, um trabalho para conseguir algum dinheiro aí para poder viver e tal, e alguns gostam mais da profissão, outros gostam menos, mas enfim, essa perspectiva não histórica nos tira da realidade e nos coloca como seres de realidade, agindo numa sociedade que a gente não compreende, que nós não sabemos o que é, não sabemos para onde vai. Nós como professores, como escola, não conseguimos mudar essa realidade. As teorias do aprender a aprender, o construtivismo, o humanismo na educação, as teorias do Schön, todas essas teorias, na realidade, elas vão para o mesmo caminho, que é um caminho de negar a historicidade do psiquismo. Lembra que o psiquismo está totalmente ligado ao desenvolvimento. O que é o desenvolvimento do psiquismo? O que nós queremos ao dar aula? Que os nossos alunos se desenvolvam. Então, a negação da historicidade nos coloca numa forma irreal de educação. Nós educamos para quê? Nós educamos para o outro, aquele que eu falei aí agora, que é o banqueiro, por exemplo. Nós educamos para que os donos das escolas particulares, que são banqueiros também, ganhem rios de dinheiro, explorando ao máximo o professor, colocando o professor apenas como um operário ali, que vai pegar um manual pronto, que eles fazem e vendem e ganham dinheiro,
fazem para vender, para ganhar dinheiro, aonde eles põem o conhecimento que eles querem e não o conhecimento que nós, professores, escolhemos para os nossos alunos. Então, essa política de educação que se avizinha aí, a distância, feita com manuais e não com fundamento teórico, ela é uma política que desvaloriza o professor e principalmente que nos coloca numa posição deshistoricizada do real. A gente nós não conseguimos nos compreender como educadores dentro da genericidade humana. Então, o gênero humano precisa, né, de sujeitos, que todos nós sejamos sujeitos do processo de transformação. Mas a forma como que o mundo está organizado vai na contramão desse sentido aí, né? Então, o sentido histórico que eu quero dizer, eu citei aqui alguns momentos da própria história para que a gente entenda interesses específicos, que a gente simplesmente não compreenda a realidade. Porque o psiquismo, segundo Vygotsky, e nós todos que estamos nessa linha de pensamento hoje no mundo inteiro, nós defendemos essa posição de que o psiquismo é uma síntese histórica. Se o aluno lá da escola que eu trabalho não está aprendendo, não é porque ele é o culpado desse processo, é porque ele foi jogado numa situação ali que justamente para ele não aprender. A sociedade se organiza para que ele não aprenda, se organiza para que o professor também não ensine. Esse verbo ensinar, durante alguns anos ele foi proibido da educação, agora voltou com o Vygotsky, com o pessoal da pedagogia histórica crítica, né? Mas ele estava praticamente inviabilizado. Não, ninguém ensina, o professor não ensina, o professor aprende. Gente, né, você vai dar aula, né, de matemática e você estudou anos e anos e anos e anos a matemática. Aí você vai lá no 6º ano, aqueles alunos estão chegando ali para você dar uma aula de matemática. O que eles entendem de matemática? Muito pouco. Aí muitas pessoas dizem, não, mas não é da realidade deles, né? Veja, essa perspectiva de não é da realidade também é uma perspectiva não histórica do desenvolvimento do psiquismo, né? Então, tudo que nós vamos trazer essa semana aqui vai na contramão de tudo que nós estamos acostumados a ver nos últimos 30 anos na escola brasileira. Tudo não, porque teve aí o Saviani, que começou a fazer a crítica a esses modelos, né? Ele faz a crítica à escola nova lá, né? O que é a escola nova? Nossa, a escola nova era endeusada, era a melhor coisa do mundo. Aí ele vai dizer, não, a escola nova de alguma forma também nega o acesso ao conhecimento a grande parte da nossa população. Também nega, né? Então, mas por que nega? Porque favorece o procedimento em detrimento do conteúdo. Então, o que significa esse conteúdo em relação ao procedimento? O professor valoriza o procedimento. Eu conheço professores que eu formei, que são professores hoje, e que são adorados por pessoas da própria escola, pelos alunos, mas não ensinam nada. Não ensinam nada, né? E conheço outros professores que são tidos como chatos, mas esses ensinam, né? Então, quando nós pensamos o psiquismo da criança, né, que vai se desenvolvendo e que ela não consegue ficar parada na frente do professor numa sala de aula, e aí vem uma teoria e diz assim, nossa, mas está judiando desse aluno, coitado do aluno, se ele não for formado para que ele tenha esse controle sobre ele mesmo, e ele possa estar aqui como vocês participando, possa pegar um livro e possa ler. Porque uma pessoa que não consegue escutar uma fala um pouco mais longa, não vai ler o livro também, muito raramente. Então é necessário que a gente trabalhe essa perspectiva, compreendendo que toda essa força que veio nos últimos anos, essa força de interesses mercantis dentro da educação, que é a força de deshistoricizar a educação, né, é uma força que visa justamente que essas crianças sejam educadas para um trabalho muito superficial, muito rápido, muito básico. Então, por exemplo, porque estão tirando filosofia, estão tirando arte, estão tirando até geografia, história, estão tirando, não é só aqui não, lá no Japão estão tirando história, né? Por quê? Porque essas disciplinas levam a população a compreender a realidade. E a educação que nós passamos a vida inteira dentro de uma escola,
estamos proporcionando hoje é uma educação voltada para interesses outros, não o nosso próprio interesse, de professor, de cidadão, porque o nosso interesse realmente é educar aquele aluno. Tá, tem professor que já jogou a toalha, mas a grande maioria dos professores, e principalmente nos que vem trabalhar o dia inteiro, vem assistir curso e ficar escutando alguém falar horas à noite, é porque já está no movimento, né? Não jogou a toalha, né? Então, os que estão aqui. E esses professores que jogam a toalha, que eu digo assim, já não acreditam na educação. Então nós temos um compromisso com o educando. Você acaba tendo envolvimento ali, com aquela relação. Agora, esse educando, nós temos que compreender ali, o nosso aluno, não é o aluno abstrato, aquele psiquismo, aquele que fica, eu não quero fazer, não, isso tudo bem. Isso, o nosso método vai dar conta. Dá conta. Eu vejo, eu visito porque eu faço propriamente, formo professores há muitos anos já, né? Então a gente vai nas escolas para o estágio. Então nós vemos que o professor, tem muito professor que, nossa, dá conta, chega na sala, organiza aqui, organiza lá. Aí o outro professor já tem mais dificuldade. Porque essas teorias, elas estão todas misturadas nesse processo. Tem professor que nem tem a teoria e avança um pouco. Ou tem uns que tem mais teoria, outros que tem menos. O problema é que essas teorias todas elas foram chegando uma após outra, e nós achamos que todas elas tinham uma diversidade. Mas na verdade todas elas guardam uma identidade. Elas são pedagogias dominantes. Ela existe para servir ao sistema financeiro, que é um capitalismo mais perverso do que o industrial, dado o Fordismo. É mais perverso. Você não sabe nem quem é o banqueiro. O banqueiro está em outro lugar, está no mundo inteiro, mas ele está financiando aquilo, e é ele que está privatizando a educação, que vai privatizar a universidade pública, né? Que vai tornar o professor um operário e não um professor. Então, essa é uma luta, né, de classe também, que nós temos que ter, no sentido da valorização do conhecimento e de nosso compromisso com o aluno. Mas quem é esse aluno? Não é o aluno abstrato, como eu falava. Então, que aluno é esse? Nós temos que compreendê-lo historicamente. De onde ele vem? De que classe? A que classe ele pertence? Qual que é o destino que está traçado para ele nesse nosso mundo? Ele, que eu digo, é o ser genérico. É o ser, não é um, é o conjunto. Pensar um aluno sozinho voltar para aquela individualidade freudiana, né? Onde o psiquismo é que cria o mundo. Não é o inconsciente que vai criar o mundo, é o mundo que vai criar o inconsciente, é o sentido inverso. Amanhã vamos trabalhar bem isso. Mas no sentido histórico, compreender a pedagogia, ou seja, o método de ensino-aprendizagem no sentido histórico, fundamentado na psicologia histórica e cultural, significa compreender o aluno como ser histórico, significa compreender as políticas de educação como políticas históricas, significa compreender o que está acontecendo no mundo, né? E significa principalmente compreender a si mesmo como um ser histórico, transformador da realidade. Só que isso vai acontecer através do quê? Através da nossa objetivação no mundo. Como que nos objetivamos no mundo? O que é essa objetivação do ser, indivíduo e o gênero humano imenso? Os 700 mil anos de história para trás, 6 bilhões, né? Somos hoje 6 bilhões no mundo, por aí. 7 bilhões já? O pessoal da geografia, deixa eu ver. Oi? 6. 7,6 bilhões. Então, quando nós pensamos esse número imenso, nós pensamos o quê? Não dá nem para pensar isso, vamos focar aqui. Não, nós temos que pensar, as forças que movimentam a realidade hoje, elas são históricas, elas são de uma totalidade. Então é preciso compreender esse processo na sua totalidade, para que nós consigamos, através da nossa sala de aula, nos objetivar no mundo. Ou seja, que nós vamos formar alunos, e esses alunos vão ser uma forma da nossa objetivação, da nossa continuidade, da nossa humanização. Nós nos humanizamos quando entramos em contato com a realidade social e transformamos essa realidade.
Ao transformar essa realidade, isso só é possível na transformação histórica da realidade. Então, quando a gente compreende o psiquismo como algo histórico, né, o Vygotsky diz que só é possível estudar a educação, qualquer ciências sociais, a partir sempre de uma relação de movimento. Então, esse movimento é um movimento histórico. O que é hoje, amanhã vai ser diferente. Então, nós vamos acompanhando esse processo. Então, nós temos que caminhar de acordo com esse processo. Daí que é importante entender essas teorias dominantes da educação, porque nós vamos falar um pouco sobre elas aqui. Mas, voltando lá no Saviani, antes dele falar da pedagogia da escola nova, ele vai falar da pedagogia tradicional. Qual a diferença então? Então, mas para aí, professor, você está propondo aí um Vygotsky que volta à pedagogia tradicional? Não. Por que não? Porque a pedagogia tradicional não colocava, não entendia o aluno genérico, como sujeito, como um ser ativo. E através da sua atividade é que ele vai se apropriar daquilo que o professor está querendo desenvolver com ele. Então é preciso que o aluno desenvolva uma atividade. Mas que atividade? Ele vai desenvolver uma atividade qualquer? Não, ele vai desenvolver uma atividade a partir do conteúdo que o professor, não é lá, o professor que estuda os parâmetros curriculares, que sabe que naquela série é interessante trabalhar isso e isso, porque na outra trabalhou outra coisa, conhece a graduação, conhece o histórico ali da sua região, que tem escolas que avançam mais, tem outras que avançam menos. A partir dessa compreensão, né, o professor vai criar o seu método, o seu fundamento, a sua estratégia de ensino-aprendizagem através do seu planejamento. O seu planejamento está junto com o planejamento dos colegas, das outras escolas, e uma compreensão de mundo. Ou seja, ele tem que sair do isolamento para poder entender, seja de qualquer disciplina, seja língua portuguesa, literatura, seja matemática, seja ciências, né, artes, não importa, onde, geografia, história, é necessário que ele compreenda intelectivamente esse processo. E essa compreensão é a compreensão histórica. E o desenvolvimento do psiquismo, do ponto de vista histórico, significa compreender que todo o psiquismo humano, ele não foi formado aqui, desde que eu nasci, desde que você nasceu. Ele vem sendo formado há muito tempo. O sentimento que nós temos não é um sentimento que nasceu nesse corpo agora. É um sentimento que vem milenarmente sendo passado, geração para geração, através dos objetos, da materialidade, né? Hoje, mais que nunca, com internet, com televisão, cinema, um aparato tecnológico, né? Mas sempre foi assim. O ser humano, ele é um ser cumulativo. Ele só é humano porque ele é histórico. Se ele não fosse histórico, ele não seria humano. O que diferencia, quando o histórico, o Vygotsky faz um estudo sobre o Pavlov e outros estudiosos lá da psicologia soviética anterior a ele vai dizer o seguinte, que o que não é histórico não é humano. O que diferencia o ser humano dos animais não é o seu corpo imediato, mas é a herança que nós recebemos, que é a cultura, que se chama psicologia histórico-cultural. Então a cultura, ela está contida em tudo que foi produzido, a cultura de mamão, a cultura de soja, a cultura regional, a cultura musical, tudo que é humano é a cultura, né? A cultura da nossa roupa, da nossa arquitetura, tudo que foi produzido na história da humanidade foi cumulativo. Cada geração pegou de uma forma e foi ampliando. Cada geração. Ao menos nós vamos assistir um filme que fala sobre isso. Bem aqui no comecinho. É um filme muito lindo, muito gostoso, curtinho, assim, 10 minutos, que fala sobre essa questão. Dos mais velhos para os mais novos. Então, quando a gente pensa o psiquismo histórico, que é histórico porém nós não temos consciência de que ele é histórico, porque em cada momento histórico, o ser humano consegue compreender um pouco de si, e não a totalidade. A revolução que o Vygotsky faz é justamente essa. Nosso psiquismo não nasce sozinho como uma planta. O nosso psiquismo é apropriado por nós, através da nossa atividade do meio cultural já existente. À medida que nós vamos agindo na cultura,
nós vamos obtendo respostas e vamos criando nossa própria consciência. Então a consciência nunca será isolada da humanidade. Eu vou um pouco mais longe. Esse conceito de totalidade, de gênero humano, ele é muito importante para que a gente compreenda. Porque nós percebemos, a gente fala assim, é mais humano, é humanidade. A gente pensa a humanidade como um indivíduo, que é uma visão que surge quando? Lá no Renascimento, né? Renascimento da cultura grega. O foco da humanidade é o indivíduo. É o indivíduo, nós sozinhos. E aí você vai ter várias linhas filosóficas, vários pensadores da filosofia que vão focar sempre na individualidade, na individualidade, na individualidade. E até que chega ali no século XIX, mais especificamente com Marx mesmo, né, Engels, e aí começa a se ter um pensamento de que o ser humano não existe isoladamente. Foram os primeiros que conseguiram, junto com os hegelianos, compreender o que realmente acontece dentro do indivíduo, né? Ou seja, o indivíduo não está apartado, eles chamam de robinsonados, do Robinson Crusoe. Sofreu naufrágio e foi lá para uma ilha e ficou anos nessa ilha, e nessa ilha ele trouxe a sua cultura, mas ficou sozinho. Se ele tivesse nascido na ilha, ele não teria nada dessa cultura, né? Ele não sabia falar nem mãe, nada, né? É impossível. Um ser humano, se nascer e for criado fora, não sabe nada. Tem um filme que chama O Enigma de Casper House. Eu não posso passar esse filme aqui, que é muito longo. Eu só posso passar filmes curtos, senão vai tirar a nossa aula. Mas se alguém puder ver, veja esse filme. É um filme alemão. Na realidade é um livro que foi transformado num filme, que ele conta a história de um bebê que nasceu, a mãe faleceu, mas ele era um bastardo. A pessoa tinha posses e nasceu e ele não quis matar o bebê. Então ele trancou o bebê numa lugar lá, numa masmorra lá, e esse bebê ficou amarrado e trancado lá, até a vida adulta. E ele só dava comida, ele ia lá e dava comida, assim, não se relacionava. Então quando esse bebê volta, diz que a história é real, né? Quando esse bebê cresce, tem já 20 anos de idade, o pai, acontece alguma coisa que eu não me lembro bem agora, e o pai resolve colocar o filho dele em relação com a sociedade. E ele ficava parado assim. Na verdade não sabia nem andar, né? Não sabia falar nenhuma palavra. Ele não era ainda humano. Aí começa o processo de humanização dele. Então, a humanização só acontece quando nos apropriamos da humanidade historicamente produzida, que é a cultura. Isso tem centenas de milhares de anos até chegar onde a gente chegou, tá? Então eu falei só sobre historicidade agora, a gente vai voltar depois, e aí nós vamos falar sobre as outras duas categorias que estão interrelacionadas aqui, que é o idealismo e o materialismo. Essencialmente, né, o que o Vygotsky vai dizer em relação ao psiquismo humano é que nós nunca estamos separados, somos parte. E isso vem de um princípio filosófico, que vem lá de trás, né? Então, o que é a dialética? A dialética é essa relação entre o singular e o universal, a parte e o todo. Então, cada indivíduo é um ser singular, específico, único, mas que faz parte desse gênero que é o gênero humano, que é uma totalidade, que é um todo. Então esse indivíduo entra em contato com essa totalidade. Isso é o princípio da dialética. Então no desenvolvimento histórico há um movimento, e esse movimento é um movimento transformador da realidade. Lá atrás, quando o ser humano começou a se constituir como humano, deixou de ser um animal como os demais, e criou essa especificidade humana, né? Ele fez isso transformando a natureza. Então, até hoje nós fazemos isso, nós transformamos a natureza para o nosso bem-estar. Então, quando a gente olha aqui essa sala, por exemplo, essa cidade inteira, praticamente o mundo inteiro, mas essa cidade inteira, essa sala, tudo aqui foi tirado da natureza, trazido e transformado. Esse plástico das cadeiras, o metal, esse piso, possivelmente veio de uma outra região, de outro estado que nós não estamos colocando piso aqui, o cimento, os vergalhões de ferro, tudo isso rodou por muitos lugares.
Lá nos primórdios, antigamente, né, em algum lugar, os caçadores primitivos estavam ali tentando abater alguns animais, né? Em cada região do mundo são animais diferentes. Então eles estavam ali tentando abater esses animais. Em algum momento, eles usavam madeiras para bater nos animais, eles eram primitivos ainda. Mas em algum momento ele viu que se ele furasse o animal, seria mais interessante. E aí então foi criada uma lança. Já não tem o sentido de bater, mas tem o sentido de enfiar e de furar. É uma lança. Essa lança, para que ela conseguisse continuar existindo para os filhos, ela precisou ter uma significação, um signo que significasse essa lança. Uma palavra falada, escrita nem pensar, um grunhido, algum tipo de movimento labial, não era ainda uma palavra, mas era algo que significava aquela lança. Porque isso possibilitava que a lança pudesse ser também apropriada pelos filhos, e pelos filhos dos filhos dos filhos. Porém, essa lança era uma lança rudimentar, um pedaço de pau, que passou uma pedra ali, tinha uma ponta, mas aí o filho fala, não, mas eu vou aqui dar uma limpada mesmo. E a lança foi se aprimorando, durante geração. Hoje temos mísseis atômicos, milhares de mísseis atômicos apontados para tudo quanto é lugar, que daria para destruir esse planeta centenas de vezes. Mas começou lá atrás com uma lança. Então, para que a gente entenda esse processo de historicidade humana, essa historicidade, ela não acontece só dentro do ser humano, ela acontece fora. Ela só foi possível quando o ser humano transformou a natureza. Então a natureza deixou de ser natureza e se humanizou. Aquele pedaço de pau não era um galho de árvore. Agora aquele pedaço de pau era uma lança, né? Por exemplo, muitos povos foram dizimados por falta de água. E outros, em alguns lugares, criaram recipientes para guardar essa água. Por exemplo, potes. Então um povo que tinha potes de água tinha condições de viajar muito mais longe, em regiões secas, e poder ir buscar uma caça, buscar alguma coisa longe e voltar. Ou podia pegar e ir para o mar numa pequena embarcação e voltar. Então isso tudo, isso é tecnologia, são técnicas, são produções materiais da humanidade. O ser humano vai produzindo esse imenso universo material durante todo o seu desenvolvimento. Para cada produção era necessário existir um signo que significasse aquilo, porque senão ia significar só para ele, ia ficar sempre naquele raso, naquele início. Para que aquilo se tornasse mais complexo, que tivesse formas mais definidas, que fosse aprimorado no desenvolvimento histórico das gerações, foi preciso criar uma série de signos, e toda uma linguagem foi sendo produzida junto com o trabalho. Então, quando o ser humano produz e recria, produz algo humanizado, um objeto humanizado, ou seja, transforma a natureza num objeto humanizado, esse ser humano cria um objeto através do seu trabalho. Ele trabalha transformando a natureza para o bem-estar, para o seu bem-estar e dos seus, né? E esse trabalho é que humaniza o ser. Então, é a ação do ser humano na realidade material e nas relações entre os seres, né? Nas relações de forma sígnica, utilizando as linguagens, produzindo e utilizando uma linguagem, que começa a se relacionar com seus pares. E o conhecimento deixa de ser algo em si mesmo e passa a ser algo da relação. E isso vai crescendo. Cada vez mais os seres vão trabalhando mais, vão transformando mais a natureza, vão criando mais objetos humanizados. E esses objetos, essa infinitude de objetos humanizados, possibilita a ancoragem, possibilita que uma grande cultura se alicerce ali. Imagina se não tivesse o livro. Imagina quando eles criaram lá o Gutenberg, né? Criou a impressão.
A impressão gráfica fez uma revolução, e ela foi material. Mesmo os softwares que são produzidos hoje, né? Esses softwares, eles fazem uma grande transformação na realidade. No passado também. Então, alguns povos dominavam técnicas específicas. Por exemplo, só um exemplo aqui da região para a gente entender. Os Guaicurus eram índios cavaleiros, caçadores e guerreiros, certo? Porém, cavaleiros não tinha cavalo na América. Todo mundo sabe. Cavalo veio do continente grande, Ásia, África e Europa. Não tinha cavalo aqui. De onde vieram esses cavalos? Um conquistador espanhol desceu com uma embarcação, ou várias, na costa mais ou menos ali de Santa Catarina, atravessou para o Paraguai, e lá no Paraguai ele fez um acordo com os Guaranis e subiu até para cima ali próximo de Porto Murtinho, ali Bahia Negra, né? Nessa região ele encontrou uma resistência, que eram os índios Guaicurus. E ele trava ali uma certa disputa com esses índios. E esses índios subtraem ali alguns cavalos. E depois ninguém nunca mais tem notícia disso. Era o Cabeça de Vaca, um conquistador espanhol. Muitos anos depois, né, os europeus chegaram aqui e foram descobrir que existiam índios cavaleiros, que eram os Guaicurus. Os Guaicurus tinham essa tecnologia. Então eles conseguiam usar o continente de uma forma muito... Eles andavam o Pantanal inteirinho. Eles davam grandes regiões, eles não eram tantos. E eles submetiam outros povos, por exemplo, os Terenas, aí no começo do século XIX. Então eles submetiam, os Terenas trabalhavam para eles, era um povo que estava ali, de uma certa forma, subjugado pela força Guaicuru. E os Terenas eram plantadores, plantavam milho e tal. Então, veja, essas duas situações vão fortalecer a sobrevivência deles. Até que vem a Guerra do Paraguai, e eles fazem um acordo com a coroa portuguesa, a brasileira, e a coroa brasileira trai os índios depois e massacra todo mundo. Né? Coisa que sempre foi assim mesmo. Né? Espanhóis, portugueses, brasileiros foram massacrando, até hoje estão massacrando os índios ainda. Eu estou dizendo isso para a gente conseguir compreender lá atrás um processo do trabalho. Então o trabalho produz coisas humanizadas, produz tecnologia. Com o trabalho junto com a linguagem produz tecnologia. A gente pensa tecnologia, alta tecnologia, mas estou falando de formas primitivas. Então existem povos que não têm um desenvolvimento cultural tão avançado, mas que conseguem ter serem mais bélicos do que os outros povos, e aí passam a dominar um povo superior. Isso acontece sistematicamente. Eu acho que lá na Grécia acontece duas vezes isso. Uma primeira vez os dóricos que descem ali das montanhas, né? E isso está na história lá. Eu acho interessante a gente entender esse processo. E eles tinham uma força bélica muito grande. E os povos das ilhas, Creta, Ítaca e outras ilhas, tinham tecnologia de navegação. Eles tinham até água encanada, para você ter uma ideia. Né? Isso 1000 anos antes de Cristo, 1200 anos antes de Cristo. E o que acontece? Com toda essa tecnologia, eles não conseguiram segurar a força bélica dos dóricos, que se juntam com os jônicos, que eram plantadores do continente, mais a tecnologia, juntam tudo isso e formam ali a origem do povo grego. Depois viria a Ilíada, a Odisseia, toda aquela cultura clássica grega maravilhosa. Né? E depois acontece de novo a mesma coisa, quando Filipe desce da Macedônia, né? Ele era um povo absolutamente, do ponto de vista cultural, ele não tinha o aprimoramento da cultura grega, das cidades-estados gregas, que é Atenas, Esparta, mas como eles tinham guerreado entre si, estavam fragilizados. O Filipe entra, domina a Grécia inteira. E aí o que ele faz? Ele não mata, ele mata quem precisava matar, que eram soldados pessoal bélico. Mas os pensadores gregos ele preserva, porque ele sabia que ali tinha uma riqueza. O Aristóteles se torna o educador do Alexandre, que era o filho do Filipe. E Alexandre se torna o Alexandre, né? O grande, o maior conquistador da humanidade, que atravessa a Ásia inteira, tem nome de Alexandria até lá na Mongólia, na China. Né? Então, para que a gente consiga compreender que o ser que estava naquele momento, naquele lugar, ele não tinha condições de entender esse processo. Hoje nós temos condições de entender esse processo.
E aquele ser daquele momento era um ser humano. E o Vygotsky vai dizer o seguinte: aquele ser humano lá atrás tem, do ponto de vista físico cerebral, o Rony vai trabalhar isso fantasticamente com vocês. Do ponto de vista físico cerebral, ele tem o mesmo desenvolvimento que nós. Esses 1.000, 2.000 anos que nos separam não permitiu nenhum grande desenvolvimento físico. Nós já tínhamos lá atrás essa grande possibilidade plástica cerebral, né? Um psiquismo extremamente desenvolvido. Só que lá os povos não tinham esse desenvolvimento tecnológico nosso, porque a cultura deles, historicamente, não estava tão desenvolvida. Então nós somos frutos do momento histórico que nós vivemos. Nós estamos ligados a essas tecnologias todas que nós vivemos hoje. Por outro lado, a cultura de massa, que são essas formas culturais econômicas, né, que vêm no lugar da arte e que tem uma força muito grande de dominação ideológica, né, elas escondem a realidade histórica. É como se a história fosse algo proibido. A história é perigosa, ela precisa ser escondida. Há um interesse ideológico no modo dominante da sociedade de que o nosso povo não tenha acesso à história. E principalmente que o nosso povo não perceba que nós somos seres históricos. Então vejam, essa imensa historicidade que eu estou tentando falar aqui para vocês, seria assim, uma percepção ontológica do ser humano. Desde sempre, cada momento histórico produz uma realidade e que a próxima realidade vai se produzir a partir dessa, mas já de forma diferente, porque cada geração cria e avança um pouco mais nesse processo, né? Então isso vai avançando até chegar onde nós chegamos hoje. E a compreensão desse processo, como este sim sendo a origem do nosso psiquismo, nos permite ver na realidade o que é possível no processo de desenvolvimento intencional escolar da educação. Porque a educação escolar é uma educação com intencionalidade. A escola existe para formar as novas gerações, para que as novas gerações se apropriem dessa cultura. Eu falei um exemplo aqui, outro lá. Nós poderíamos ficar um mês falando aqui, eu não ia falar um milionésimo do que é a história humana. Porque a ideia, o Karel Gosling deixa isso bem claro, a ideia não é compreender tudo da história, mas a ideia é compreender que somos seres frutos desse movimento histórico. E esse movimento histórico congrega interesses de poder de um grupo sobre outro grupo. Falei da nobreza ali, falei lá da Grécia Antiga, falei dos povos originários, primitivos, né? O Vygotsky vai fazer uma pesquisa junto aos povos primitivos e vai identificar que, do ponto de vista da massa cerebral, o nosso cérebro, que ele chama de seres culturais, que é aqueles que estão no máximo desenvolvimento histórico do seu tempo, né, é o mesmo dos seres que são povos originários, ou mais ou menos assim. Nós aqui e um índio de uma comunidade amazônica que ainda está quase isolado, não fala nem o português, né? Nós temos o mesmo potencial cerebral. Se pegar um bebê lá e um bebê daqui e trocar esse bebê, logo que nasce, o bebê daqui vai se desenvolver tal qual todos nós. E o bebê daqui que foi para lá vai se desenvolver tal qual todos eles. Não há uma diferença física, há uma diferença histórica, do momento do desenvolvimento histórico de determinada cultura. Então cada povo desse vai produzindo coisas através do seu trabalho, objetos que vão facilitar a vida. Por exemplo, tratores. Vai facilitar a vida? Em parte. Por exemplo, o Mato Grosso do Sul é imenso, certo? Existe uma pequena região no sul de Minas que seria mais ou menos 1/20 do que é o Mato Grosso do Sul inteiro. Nós temos aqui quanto? 2 milhões... Cadê o povo? Que alguém pode me ajudar? Quantos habitantes Mato Grosso do Sul? 2,5 milhões, vai, mais ou menos. Só essa região lá de Minas, que é uma pequena região, tem 12 milhões de pessoas morando, né? Por quê? Porque lá é pequena propriedade.
Então, moram aqui, moram outros 2 quilômetros para frente, anda mais 3 quilômetros tem outro, daqui 10 quilômetros tem outro, e eles ocupam o espaço com seres humanos. E nós aqui fizemos a opção de fazer grandes plantações de monocultura, né, à base de veneno, à base de destruição absoluta da fauna, nem passarinho não consegue viver mais ali, né? Então destrói tudo, envenena o aquífero Guarani que está aqui embaixo, já está envenenado, e eles ficam até quase que proibindo os pesquisadores de fazer a pesquisa. A nossa água o aquífero Guarani já está, imagina o tanto de soja de veneno, são caminhões e caminhões de veneno, não é um veneninho ali, né? Não vai para o sol lá, é um negócio, muito veneno. Então tudo isso é uma cultura que é uma cultura da concentração. Nós poderíamos ter aqui no estado muito mais milhões de pessoas vivendo e vivendo bem. Como lá em Minas, eles criam porco, criam galinha, fazem queijo, criam gado, plantam café na altitude certa, eles estão plantando agora muito azeite também, na altitude certa. Você olha a montanha, vê só aquela faixa da montanha, né? Enfim, eles conseguem tirar dali o suficiente para viver bem, estudar o filho na faculdade, vai lá para Belo Horizonte para estudar, vai para São Paulo, né? E muitas milhões de pessoas vivem bem. Aqui não, as pessoas foram expulsas porque existiam pessoas nesses lugares. Existiam. Todo mundo sabe. Quando termina a Guerra do Paraguai, muitos grupos, porque antes as pessoas nem sabiam. Quando eles ficaram sabendo que aqui tinha essas terras, eles vieram para cá e se constituíram aqui. Aí o que acontece? Alguns grupos promovem uma verdadeira guerra, ou você trabalha para mim ou a gente se mata. E aí começaram a matar, foram várias famílias. Cada região do estado tinha uma família diferente. E essa família começou a eliminar todos aqueles poceiros que moravam ali antes deles, inclusive, mas eles tinham força bélica, tinha jagunço, e começou a expulsar. E ele começa, os índios foram expulsos, ele sabia que aqui tinha Bororo, tinham outras nações que hoje não tem nenhum resquício mais, né? Que vinham até essa região aqui, foram sendo expulsos para outros lados, outros foram dizimados, né? Os Ofaiá Chavante só tem um pequeno grupo ainda que pouco consegue falar a língua, né? Então, esses povos que estavam aqui foram expulsos em nome de uma proposta de investimento, que dá muito dinheiro, mas o dinheiro não fica para poucas pessoas, né? É uma proposta, tudo bem, é a proposta que nós... Estou falando isso para que a gente entenda que, por exemplo, um tratorista trabalha por 200 trabalhadores. Muito lá atrás se dizia o seguinte: agora tem a máquina a vapor, uma máquina vai trabalhar por 50, 100 homens. E ele fala assim: agora a humanidade não vai mais passar fome. Não é essa a lógica. O sistema produtivo, ele é concentrador, ele vai concentrando, o capital vai concentrando, né? Então, nós temos que pensar a nossa escola nessa realidade e pensar a singularidade e a totalidade. Então, totalidade significa pensar esse conjunto humano. E pensar esse conjunto humano, por exemplo, para quem trabalha com história da arte, por exemplo, eu dei história da arte há muitos anos. Então nós vamos ver as artes feitas pelos povos primitivos, aí os grandes impérios da Suméria, né? Os assírios, o Egito, aí a Grécia, Roma, depois a Idade Média, continua-se um outro tipo de arte ali com os povos muçulmanos, né? E aqui na Europa existiam povos, aqui na América existiam povos bastante adiantados, os astecas, os incas, alguns tinham até encanamentos de água, né? Faziam cidades onde a água corria por dentro das casas. Então eles estavam num estado bastante avançado já. Isso tudo para que a gente pense a partir de um mundo visto pela sua genericidade. É o gênero humano. Então, compreender o gênero humano não significa compreender tudo, mas a gente tem uma espinha dorsal que nos possibilite sustentar uma concepção, mesmo que abstrata ainda, do que é o gênero humano. Então o gênero humano é a totalidade do ser humano. E aí nós, como professores, ou como seres, indivíduos, como cidadãos, como alunos, cada um de nós é um ser singular. Quando nós agimos no gênero humano, nós transformamos o gênero humano.
Ao transformar o gênero humano, nós produzimos a nossa consciência. Isso foi o que fizeram os humanos desde que existe a humanidade. Fazendo isso, nós aumentamos a tecnologia, a cultura, as linguagens. Toda essa vasta cultura humana, ela é ampliada à medida em que cada geração se objetiva na realidade social, na realidade histórica, na genericidade humana. Então, um ser que faz isso sem compreender o que está fazendo, e aí eu vou citar o exemplo do professor, né? Um professor, mas pode ser qualquer trabalhador, um professor que trabalha tão e simplesmente para vender sua força de trabalho. Então ele vai ganhar X para poder dar aula. Ele recebe lá uma aula meio pronta, ele dá aula, ele não gosta daquilo que ele está fazendo, mas ele tem um salário que, mal ou bem, às vezes lá na família dele é o melhor salário da família, né? E ele consegue se organizar ali, mas ele não tem um interesse de conscientemente agir junto a esses alunos. Ele abdica de ser um sujeito histórico, né? Tem uma outra linha que usa essa perspectiva de sujeito histórico, mas eu acho que cabe aqui, né? Então ele abdica essa posição, ele se torna um trabalhador alienado, como quase todos nós. O que é esse trabalhador alienado? Vou tentar explicar em pinceladas, né? Essa alienação se dá na medida em que eu trabalho para outro que está fora. O outro, ele detém o objetivo do meu trabalho. Eu não sou dono do meu trabalho. Eu não planejo o meu trabalho. Eu não oriento o meu trabalho. Eu apenas faço o que me é mandado, né? Então o tempo do meu trabalho, bom, então eu não planejo, eu não tenho objetivos, a minha objetivação acontece inconscientemente via outra pessoa que tem interesse no meu tempo de trabalho. O meu tempo de trabalho também não me pertence. Então eu não tenho nem o objetivo do trabalho e o meu tempo de trabalho não me pertence, porque eu trabalho para outro. Aquele tempo que eu estou trabalhando é um trabalho alienado, então é um trabalho estranhado. Eu não tenho domínio, poder sobre o tempo que eu estou gastando ali. Aquele tempo ali não é o meu tempo, não é o tempo do trabalhador. Eu não usufruo o tempo do meu trabalho. O tempo do meu trabalho eu uso para ganhar um salário, ou seja, eu vendo o meu tempo de vida e deixo de viver como ser humano orientado para uma realização social, para uma objetivação de si no mundo, e passo a ser um ser alienado. No caso do professor, tem uma perversidade muito grande aí, né? O que nós podemos notar, por exemplo, o grande número de professores adoecendo, né? Que não tem sentido no trabalho, que não consegue se realizar ali, né? No seu cotidiano do dia a dia. Então, o trabalho alienado, ele existe em todas as formas de trabalho. Todas as formas de trabalho vai existir essa alienação, ou estranhamento. Não vou trabalhar essa diferença de categoria, que é muito complexo agora. Mas esse estranhamento, assim, eu trabalho, mas não trabalho para mim, trabalho para o outro. O plano do trabalho eu só executo, eu não penso esse plano. O tempo do meu trabalho é do outro, não é meu. E o fruto do meu trabalho também não me pertence. O que é o fruto do trabalho do professor? O que é o resultado? O que é resultante do trabalho? A educação da geração que está vindo. Então, se eu não me objetivo conscientemente, intencionalmente, nessa geração, eu sou um meio professor, né? Claro, gente, todos nós somos alienados, porque vivemos num mundo que é pautado pela venda do teu tempo de trabalho. Mas isso não pode ser visto de forma positivista. Eu sou totalmente alienado, você não é nada alienado. Não. Todos somos mais ou menos alienados. Tem pessoas que conseguem fazer do seu trabalho um momento de realização pessoal, sim. Um momento, inclusive, de interferência política na realidade social. Um momento de objetivação de si no mundo. Uma objetivação consciente, aonde o ser ali singular compreende a totalidade da genericidade humana e se objetiva conscientemente nessa genericidade, né? Então é um ser que age não apenas como um ser que está sendo levado por outro,
mas como um ser que ele só vai conseguir compreender essa realidade se ele pensar o ser humano como generosidade. Agora, são poucas as tendências filosóficas que têm interesse nisso, porque a maioria dos pensadores da filosofia vão pelo outro caminho, né? Inclusive, há uma negação muito grande dessa categoria de totalidade, e eles misturam, que não tem nada a ver, totalidade com totalitarismo, que é absolutamente oposto. Porque se você compreende a totalidade, com o ser singular, você tem condições de agir conscientemente na realidade humana e transformá-la conscientemente. Então esse conceito de cidadão aí, que é um conceito bastante usado na Constituição, né, ele só é possível a partir do momento que esse conceito vem lá da Grécia, né, que foi bastante difundido ali na Revolução Francesa. Esse conceito de cidadania, de cidadão, tem a ver com um pequeno grupo que se relaciona e se posiciona diante da sociedade. Um ser que se posiciona. Qual é a grande força hoje contra a educação no Brasil? É contra a cidadania. Eles são contra a Constituição Federal. O Escola Sem Partido é contra a Constituição. Eles são contra a cidadania. Eles não querem que forme cidadão. Tem que formar um ser alienado, que não vai compreender a realidade e que vai agir de forma mecânica, trabalhando para outro. E o objetivo da sua vida não é a humanização das realizações, mas o objetivo da sua vida é o consumo, né? Eu estava conversando com a colega aqui um pouco antes de entrar, que estava num evento, né, em Salvador, um congresso, tinha gente do país inteiro lá, em Salvador, um lugar super lindo. Aí vamos sair, eu vou no shopping. Gente, Salvador, aquelas praias maravilhosas, uma cultura maravilhosa. Você vai no shopping, shopping é tudo igual, qualquer lugar do mundo que você vai, o shopping é igual, não tem diferença. Todos os shoppings são iguais, mas as pessoas são movidas pelo consumo. Veja, eu não estou fazendo julgamento de valor com relação às pessoas de moral, esse negócio de moral também é um problema. Mas é compreender por que as pessoas são movidas nesse sentido. Porque o sentido que eles dão para nós é esse. O professor tem que pegar o conteúdo que já vem pronto, trabalhar mecanicamente aquele conteúdo, jamais pensar aquilo como uma particularidade a ser realizada pelo ser singular que é o professor, conscientemente na universalidade. Então veja, a dialética é essa relação entre o singular e o universal, entre o singular e a genericidade humana, a totalidade humana. Claro, a dialética está em vários momentos presentes, né, em coisas, situações menores. Estou falando da genericidade humana porque para nós ela é fundamental. Quanto mais nós entendemos a realidade do mundo, a realidade do nosso aluno, quanto mais nós nos comprometemos com a realidade do nosso aluno, né, melhor nós podemos educar esse aluno.